Vindos à Taberna do Corvo. Bom, hoje falaremos sobre The Walking Dead. Bom, The Walking Dead é uma série de apocalipse zumbi, de terror, horror e drama, né? Exatamente. E vamos falar um pouco então do que é o The Walking Dead. Vamos passar um pouco na história do mundo de The Walking Dead, dar uma revisada naquilo tudo e depois falar um pouco sobre a última temporada e o que está por vir na próxima temporada. The Walking Dead, pra mim, teve um dos melhores começos de série dentre todas as séries que eu já vi. Absolutamente fantásticas. E eu acho que é isso, por aquelas duas primeiras temporadas que fidelizaram um número enorme de fãs que ainda são, de certa forma, fiéis à série. Sim. Na primeira temporada, e na segunda principalmente, eles inovaram, eles revolucionaram o conceito de zumbis e de séries de zumbis. Nunca tinha se visto um zumbi tão bem feito e uma série de zumbi levado tão a sério. Isso é verdade. Onde não era considerado uma bobeira, Sim. onde era considerado realmente uma coisa terrível, uma coisa trágica. Sim. Então teve uma revolução que o mundo das séries e filmes de zumbi se resume em antes e depois do Walking Dead. Nada que você vê de zumbi mais que foi feito, que não seja The Walking Dead, você engole bem. Isso é verdade, tanto que a maquiagem tá tão bem feita que tem umas outras séries de zumbi que eu dei uma olhada nos trailers, não cheguei a ver os episódios não. Até desanima, né? Até desanima, porque você vê que os zumbis do The Walking Dead é bem feito mesmo, eles deram uma caprichada nessa parte. Aí quando você vê aqueles outros, você vê meio assim, legal, não é Exatamente. tão legal. E o clima também que eles seriedade. fizeram, aquele despertar do Rick lá no hospital foi fenomenal. Aquele Ou episódio. logo o início, aquela menininha que ele chama garotinha, ela vira, tá transformada em zumbi. Aí ele vai Todo lá o clima que eles deram foi com muita seriedade. Sim. Então a imprevisibilidade foi outro fator, foi muito importante, porque a série, além dela revolucionar tudo isso, ela foi imprevisível no início. Uhum. Por exemplo, quando a Sofia morre, aquela menininha, ficaram metade de uma temporada, aqueles 6 meses, naquela gravação de 6 meses, praticamente todo esse período foi procurando a Sofia. Sim. Todo mundo, Daryl, todo dia saindo, se empenhando, procurando, achando pistas dela, seguindo os rastros dela, para no final, quando abriram o celeiro, saiu os zumbis, saía a Sofia. Coisa que todo mundo praticamente dava certeza, a menos quem, sei lá, acompanha outras fontes, tipo HQ, mas para quem estava acompanhando, como eu estava, só a série, foi uma surpresa enorme saber que a Sofia morreu. Uma criança que era o centro das atenções da série naquele momento, era achar ela, morreu. Foi extremamente surpreendente, assim como o caso da morte da Lori. Sim. Que estava brigada com o Rick e parecia que eles iam fazer as pazes, ia começar um processo de reconciliação entre o Rick e a Lori. Então você pensava que a Lori ia ter muita aranha para queimar. Ia se redimir, né? Da Isso, eles iam voltar. Eles iam voltar a ser marido e mulher como antes. E até estava esperando uma explicação sobre se a criança ia ser do Rick ou do Shane. Isso é verdade. E ela morreu e levou esse mistério com ela. Numa hora que ninguém esperava. Isso dava uma graça pro The Walking Dead. Espetacular, porque tirando o Rick, que todo mundo imaginava que não ia morrer, qualquer outro personagem você acreditava que podia morrer. Sim, isso é verdade. Mesmo porque naquela temporada, o segundo mais importante, eu posso dizer que talvez seja o Shane. Morreu. Foi. E tinha aquele clima de terror muito grande nas duas primeiras temporadas. Então por isso que eu falo que o The Walking Dead também divide nas duas primeiras temporadas e nas outras. As duas primeiras foram realmente uma das melhores temporadas que eu já vi na minha vida. De todas as séries. Porém, quando chegou a terceira temporada, algumas coisas mudaram. E infelizmente não foi para melhor. Eu acho, também na minha opinião, que a partir da terceira temporada houve uma queda na produtividade, uma queda no quão interessante The Walking Dead continuou. Perdeu o ritmo. Vamos falar alguns pontos que eu acredito que eles erraram muito a partir da segunda temporada. Primeiro, irregularidade, inconstância dos episódios. Tinham episódios muito bons, vinha 3 episódios maravilhosos, aí 2 eram mornos, não tão bons, aí 1 era bem ruim, aí voltava 3 muito bons. E você entende que uma série muitas vezes não consegue manter todos os episódios muito bons. Aí faz alguns, sei lá, uma série de 10 episódios, ou no caso do Walking Dead que faz 15, 16, fazer, sei lá, 12 muito bons, 3 razoáveis e 1 só bom.
Sim. beleza, ou um meio ruim. Só que o The Walking Dead, a proporção é quase metade. Sabe, tem 8 episódios muito bons, os outros 8 ou é ruim ou mais ou menos. E uma coisa também que deixou muito chateado no The Walking Dead é que parece que um episódio não faz conexão com o outro. Eles quebram... Quebra o ritmo do... Igual naquele final em que o Rick falou, isso daqui não é mais uma democracia, tá? Mostrou que ia ser punho de ferro mesmo, ia levar o grupo mais na rédea mesmo. Aí começa a terceira temporada, aquilo tudo foi pra baixo, como se ele nunca tivesse falado aquilo. Uma crise de amnésia completa. E daí em diante parece até que mudou. Já comecei a parar de ver assim, parece seriedade. Até que mudou o escritor, porque tudo que ele estava construído até a segunda temporada, ele desconstruiu a partir da terceira. Sim, foi. E outra coisa que eu também não tô gostando muito. Muitos humanos e pouco destaque pro zumbi. Sério, zumbi só mata pessoas quando elas dão uma grande bobeira, tipo Tyrese, ou pessoas assim, que erra, age que nem besta por um momento, ou quando a pessoa é largada para morrer para zumbis. Né? Tipo, quando a Carol, com os canibais, abriu a porta e deixou a mulher que estava com tiro ser devorada por zumbis. Ou o Chris, que ficou preso. O Chris, que foi por traição até de um... filha da mãe, né? Então, assim, os zumbis só matam praticamente nessa possibilidade. Porque tudo que acontece é entre dois grupos humanos. Na verdade, virou uma série de guerra entre clãs, entre grupos. Sim. Porque não entre zumbis. Sabe, a última vez que se ouviu falar em zumbi era quando o Eugene, teoricamente, tinha uma cura pro vírus. Sim. Porque agora a pessoa se preocupa com a galera do hospital, se preocupa com o governador, se preocupa com tudo menos com o zumbi. Isso é verdade. E o que me incomoda é que todo mundo dá headshot nessa porra. A cabeça dos zumbis é um caso de... imã. Tem um imã super poderoso ali que atrai todas as balas. Você der com uma criança de 4 anos uma arma no The Walking Dead, ela vai tirar na cabeça. Exato. Daqui a pouco a Judith vai estar dando headshot. Né? Sim, também. Outra coisa que também desandou a partir da terceira temporada, foi personalidade do grupo. Muitas vezes ficou forçadíssima. Né? Chiliques do nada, tipo aquela vez que o Glenn foi mandado pra uma missão, aí deu um problema dele com a Maggie, e ele veio reclamar do Rick. Então, apocalipse zumbi, você vai mandar pra uma missão, algum risco você vai correr. Ele não tem motivo ou razão alguma para reclamar. É um chilique do nada. Esse daí foi bobeira mesmo. Outra coisa, pouco sentimentalismo. É ridículo o pouco sentimentalismo que eles colocaram. Sim. Por exemplo, quando morreu a irmã da Meg, a Beth. Sim. Ela morre, quando a Meg descobre, chora. E a partir do próximo episódio ela praticamente não fala mais da irmã. Sim. Ela, de um episódio pro outro, ela basicamente superou a morte da irmã, que era o último membro da família dela. Sim, perder o pai, perder a irmã logo assim barra. Outra coisa. Não passou nem um ano, ela já teve essas perdas aí. Né, perdeu o pai, perdeu todo mundo. É pra ter entrado em depressão, pô. No mínimo, né? Outra coisa, outra coisa que aconteceu. O caso do Rick com a Michonne. Nossa. O Rick tinha acabado de ver a Jessie, que era a mulher que estava se interessando, ser morta junto com os 2 filhos na frente dele. E em questão de alguns episódios, poucos episódios, sei lá, 2 ou 3, ele já estava se relacionando com a Michonne. E o filho dele também estava acidentado, né? E sabe, não vejo gente tendo comportamentos que seriam mais comuns naquela situação, tipo, virar um psicopata. Só teve aquela Lizzie, aquela menininha, que ela teve um comportamento que posso dizer que seja psicopata. Não vejo ninguém numa depressão, cometendo suicídio. Já teve caso de suicídio, mas é tão pouco que deveria ser melhor explorado. Isso, né? Porque ninguém tem depressão lá, o que só tem melancolia, aquela tristeza sente quando algo ruim acontece. Mas não acontece aquele desequilíbrio, a pessoa ficar mal mesmo e se matar, sabe? É estranho, quanto mais eles passam por situação de risco no The Walking Dead, mais bonzinho eles ficam, nunca vi disso. Isso é uma queixa que eu também tenho muito, eles ficam muito bonzinhos, todo mundo, eles sempre são traídos, sempre que eles encontram um grupo de humanos, na grande maioria dos casos, dá problema. Né, que foi assim com o governador, foi aquele cara do hospital, foi com os canibais. Tiveram uma série de problemas com pessoas de outros grupos e continuam cometendo erros de principiante. Salvo o Rick e a Carol, que foi uma das personagens que mais evoluiu ultimamente na série. E ela realmente ela foi aos poucos, foi gradativo. E a evolução dela foi boa.
Foi muito boa. O que é o contrário do Rick, que tem dia que tem temporada que ele tá bom, temporada que ele tá mal, temporada que ele tá neutro. Você não consegue entender a cabeça do Rick. Até hoje eu não entendi aquela parte que virou fazendeiro. Porra, Rick. Bosta aquela, né? Aqui foi broxante. Não, foi horrível. E a última queixa minha, que pra mim é a queixa mais séria do The Walking Dead, é o clichê. Todas as outras que eu falei até agora, até mesmo a irregularidade, a inconstância, dá pra tolerar. Quando a série ainda tem um contexto interessante. Então, mesmo a personagem forçada, e mesmo a banalização do zumbi, eu toleraria. Agora, o que tá me deixando mais incomodado com The Walking Dead é o clichê. O clichê tá uma coisa horrorosa. Sim, isso é sério, verdade. tá transformando uma série de zumbis que era pra ser uma série memorável, de se lembrar pro resto da sua vida como uma das melhores séries que você podia ter visto, Sim. em uma série como outra qualquer, cheia de clichê, sabe? E que em alguns momentos tá ficando difícil de assistir, sabe? Tá ficando ruim de assistir, tá sendo penoso assistir aquela série às vezes. Por exemplo, vamos dar um exemplo de clichê. Glenn, não, é o rei do clichê. Teve pelo menos 3 situações de morte do Glenn que ele foi salvo, ou ele se salvou de forma ridícula. Algo assim que nem nas séries mais ação, fantasia acontece de salvar naquela situação. Foi realmente Isso é verdade. horroroso, né? A última que foi a pior foi aquela queda dele, que ele caiu em cima do container, junto com um maluco lá que se matou. Ele cai, o cara por cima dele, as pernas dele pra fora, a cabeça pra fora, ele gritando e chorando, e nenhum zumbi morde o rosto, morde o pescoço, morde o pé ou a mão dele. Nada. Só ficam no cara. Sim. Aí ele vai e rola pra debaixo de um container e se salva. Que justificativa merda. Isso Naquela situação não era pra ele ter se salvado. Nunca. E nem precisamos contar da vez que ele pega aquela Tara, né, separa ela do cabo, separando ela do grupo, porque ele queria ir atrás da Maggie. Sim. Aí ela foi com ele, eles ficaram presos, tipo, num túnel. Os zumbis, na hora que iam matar ele. Aquela coisa extremamente clichê, na hora que os zumbis chegaram pra matar ele. Misteriosamente, naquele exato segundo, aparece todo o grupo, um monte de gente pra salvar ele. Sim. E aí, dando tiro nos zumbis num túnel escuro, não pega um tiro neles, um tiro de fuzil não atravessa o zumbi pra pegar eles, ninguém leva uma mordida, os caras chegam no segundo exato. É isso que eu achei estranho, pô. Os caras estão aqui na frente, velho. E esses zumbis de papel ali, um tiro de M16 acertaria um deles fácil. Ainda mais escuro, errar também era fácil. Um tiro de fuzil passa uma pessoa conservada. Aqueles zumbis lá, você esmaga a cabeça com um pisão. Sim. Então, eles são uma fase de decomposição muito avançada. Um tiro ia vazar pra gente zumbi ou Glenn e ainda pegaria talvez a pedra atrás. Isso é verdade. Porque um tiro de fuzil é muito forte. Isso é verdade. E foi uma forma de salvar o Glenn ridícula, porque poderia pelo menos ele salvar, mas um tiro pegar a Tara ou um zumbi matar ela, pelo menos ele ia ficar aquela culpa dele. Poxa, eu levei essa pessoa pra procurar a minha mulher, aí ela morreu, ela não tinha nada a ver com isso. Sabe? E aí poderia ficar um drama, poderia gerar uma história interessante. Mas não, nem isso eles fizeram. Ninguém morreu numa ação daquela, o que também é praticamente impossível. Se você vê dados de uma guerra, o quantas pessoas que morrem. Por exemplo, na Guerra do Golfo, dando exemplo, morreram 180 e poucos americanos, sendo que 111 por fogo amigo. Sim, isso é fogo verdade. amigo é uma coisa muito comum, e lá não acontece. Isso é verdade. Sabe, é uma coisa assim... Esses caras são treinados pelo exército. É uma falha que chega a ser grotesca. Ou aquela outra situação do Glenn, que eles nem se deram trabalho de justificar. O Glenn com um tiro, tomando um tiro, caiu no chão, 3 zumbis em cima, e ele sobrevive. E foi tão porca essa coisa, tão porca, que nem eles mostraram como que ele saiu. Não, só cortaram e mostraram ele livre. Sim, e no mesmo episódio o Rick se mata pra vencer um. Ele entra na porrada lá, se degladia todo lá pra vencer um. Ele tá com 3 em cima dele. Que Exatamente. Isso? Caramba. Aí, né, tá com esse problema sério, porque também o The Walking Dead criou um grupo de fãs terríveis, que não é um grupo de fã fiel realmente à série. Sim. É um grupo de fã que tá acostumado a ser senhor da série. É. Porque o que eu vejo sempre nas páginas de The Walking Dead é o quê? O fã falando, se sei lá quem morrer, eu paro de assistir. Sim. E a série tá realmente refém disso. E algumas séries, como até mesmo Game of Thrones, mostra que você não precisa ficar poupando personagem queridinho pra fazer sucesso. Sim. Não é necessário esse tipo de coisa. Porque só The Walking Dead atrai faz. esses fãs tóxicos aí que só não tem nada a agregar à série. Tem nada a agregar. Só sabe cobrar e exigir. Não igual e não quer que aconteça algo prudente, algo bacana pra série. Não. Quer que aconteça a vontade dele. Que é o clichê. Que é o clichê, por isso que a série tá se embolando nesse clichê e tá ficando horrível Tá. em alguns aspectos. Eu não tô dizendo que a série atualmente
tá horrível. Tô falando que em alguns aspectos, que são esses que a gente tá falando, está horrível. Sim, mas tá muitas deixando... coisas, óbvio, ainda permanecem das outras temporadas. Por exemplo, o clima de terror ainda continua. Sim. É interessante, às vezes ainda tem uma intriga bacana. Então Sim. ainda tem lá suas coisas boas do The Walking Dead. Não está um caso perdido. Sim. As críticas aqui são feitas para mostrar como que decaiu das primeiras temporadas. Sim. Mas não quer dizer que a série é inteira de clichê. Mas tá tendo uns clichês que estão irritando muito. Né? Os fãs mandando na série, o que tá ficando realmente insuportável e tá ficando uma série que tem episódios que é difícil de assistir. Tem episódios que era melhor ficar sem fazer nada. Ficar, sei lá, sabe, vendo Bob Esponja. Porque não tá dando em alguns episódios. Culpa dessa trupe de fã. E culpa maior da série, né? Que o fã normalmente ele vai falar alguma coisa mesmo. Ele vai querer que o favorito dele viva. Sim. Mas pra mim é série se sujeitar a isso. Isso ficar refém dos fãs aí é foda mesmo. Eles perderam a originalidade. Exatamente. E nessa última temporada, né, que é uma outra coisa importante a comentar, a última temporada que foi como todas as outras, né, um episódio muito bom. Você vê aquele episódio, se não me engano, 9, que morreu a Jessie e os 2 filhos. Sim. E que o carro perdeu o outro, tudo na mesma cena, em 5 minutos. Sim. Uma tragédia aconteceu. Foi muito foda. Muito bom. Ou aquele episódio que o Daryl explode todo mundo com a bazuca. Não, aquela foi muito legal. Tiveram episódios bons. Mas eu vou matar vocês. Não. Vou assim, vai tudo pro quintos. Dos infernos. E tiveram episódios bons, tiveram uns ruins também. Sim. Aí chegou na parte final, que é quando o Negan aparece, captura todo mundo e mata alguém. Isso gera muitos rumores. Sim, isso Aí você verdade. que está mais por dentro dos rumores, o que temos de rumores para a próxima temporada? Bom, de acordo com o que os fãs estão falando na internet, que a gente vê nos sites, o que sabemos é que os produtores da série gostam de pegar peças, né? E a gente sabe que a Meg, o Rick e o Carl estão fora da lista. Porque ele falou, né, que se alguém fizesse alguma coisa era para cortar o olho do filho e entregar pro pai comer. Sim. Então quer dizer que eles não iam ser o que seria morto. E eles já são fora. E a Meg porque ela tá grávida, né? Acho que os produtores não vão matar uma grávida. Meio difícil. Numa série de zumbi de horror, terror e drama, eu acreditaria. Mas sendo The Walking Dead como é o The Walking Dead, também não acredito. Eu acho meio difícil deles matarem mesmo. Aí sobra os outros personagens. Mas o que eu vi que tá mais em alta, que os rumores contam, é que tá o Abram e o Eugene na lista, né? Dos top que estão pra sair. Agora já os nossos queridinhos, né? Que são os que são mais amados pelos fãs, como Daryl, Michonne e Glenn, possivelmente eles não vão ser enquadrados. Aí vem aquela decepção que eu tô falando, porque era uma série séria, poderia ser que não morresse ninguém importante, porque não é toda vez que morreu alguém importante, mas poderia também ser que uma pessoa importante pra série, irrelevante, morresse. Sim. Então ficaria aquele suspense. Agora, no The Walking Dead vai ser uma grande surpresa se algum desses 3 morrer, porque se o Glenn morrer, eu volto atrás do meu conceito de chamar o The Walking Dead de uma série clichê. E eu começo a acreditar que a série tem algum culhão ainda. Tem um pouco de brio, tem de moral ainda. Isso é verdade. Mas eu não acredito, sinceramente, que esses principais vão morrer, porque, como eu falei, a série pra mim tá na mão dos fãs. Tá refém. Então eu morrer um cara assim que não tem tanta relevância pra série. Tipo o Abram, o Eugene. E tem rumores que parece que talvez vai ser 2 pessoas que vão morrer também. Não uma. Um dos rumores parece que o Abram e o Eugene devem morrer nas mãos do Negan, né? Aí agora não se sabe se vai ser tudo no mesmo dia, ou se vai ser um depois, um outro. E os rumores sobre o Rick perder a mão? Porque eu também achei interessante que a gente pode ver no último trailer que foi lançado, é que na cena final ele pede o machado acho que é do Rick, né, que ele tava falando. Ou de algum aliado dele. Algum de aliado dele. Ele fala, me dá o machado aí. Aí ele pega o machado, põe na cintura e carrega o Rick pra dentro do furgão, né? A gente não sabe o que ele vai fazer ali, porque o Rick ameaçou ele de morte. E como ele é um cara que gosta de impor, né, sua dominância através de usos de violência, né? Talvez ele vai ter uma boa de uma lição pro Rick ali. Ou ele vai cortar a mão dele, ou uns dedos, no mínimo. Ou talvez espancar, né? Talvez tenha feito isso só pra achar que ia perder a mão. Sim, porque se eles for tentar ser mais fiel à HQ, eles vão cortar a mão do Rick. Mas eu duvido que eles vão cometer esse erro, porque até o próprio cara que criou a HQ, ele não achou boa essa ideia de cortar a mão do Rick, porque ele perdeu
sua utilidade pro grupo. Uma pessoa inválida é mais problema do que solução. Exatamente. Aí fica difícil. Bom, pessoal, agora vamos encerrar. O que vocês acharam do nosso vídeo? Se vocês gostaram, curte, compartilhe com seus amigos e até mais, viajantes. E não nos odeie pelas críticas. Isso.